Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre o que significa o presságio da chuva. Qual a mensagem que a espiritualidade quer nos passar? Qual lição que ela quer nos ensinar através de um evento da natureza? Então nós precisamos entender que nem toda visita de um pequeno animal à nossa casa, nem todo evento da natureza ou algo que acontece à nossa frente é um presságio. É uma mensagem da espiritualidade, de Deus, do universo, para o momento que estamos vivendo. Nem todo sapinho, nem todo beija-flor, nem toda abelha que visita sua casa, ou borboleta, ou mariposa, é um presságio. Mas como eu posso identificar isso? Geralmente os presságios falam muito forte dentro de nós. Como funciona? Por exemplo, quando um grilo aparece dentro da sua casa, ou gruda na tua roupa, ou está na estante em um móvel da sua residência, e que à primeira vista nós olhamos, parece que uma força invade o nosso ser. Parece que nós sentimos que alguém quer falar algo conosco. Que existe uma mensagem naquela visita, naquele pequeno inseto, naquele pequeno animalzinho que está ali. Então isso arde dentro do nosso peito. E nós ficamos inquietos. Nós ficamos às vezes preocupados em não saber distinguir o que Deus ou a espiritualidade ou o universo quer se comunicar. E a espiritualidade também pode usar eventos da natureza, como uma chuva. Mas, da mesma forma, nem toda chuva vai trazer uma mensagem. Nem toda chuva é um presságio. Mas aquela que nós sentimos que tem alguma coisa diferente nela, aquela chuva que mexe com o nosso interior, que faz nós ficarmos inquietos, ansiosos e preocupados em saber que tipo de mensagem ela carrega, esse sim é um presságio. Isso é um indício forte de um presságio. Então muitas vezes nós nos pegamos em momentos tristes em nossas vidas, que estamos perdidos, arrependidos de algo que nós fizemos lá atrás. Erramos alguns caminhos e precisamos nos reencontrar, precisamos nos achar. Às vezes situações que enfrentamos deixaram a nossa alma abatida, angustiada, triste. E então, em determinado momento, estando em casa, olhando pela janela, ou fazendo alguma tarefa, ou em algum lugar, andando na rua, do nada começa a chover. E quando aqueles pingos de água começam a bater em nós, a cair em nós, ou nós vemos pela janela, parece que tem uma mensagem nisso. Parece que o universo quer se comunicar de alguma forma comigo. Parece que é uma pessoa que está ali na frente, naquela forma de chuva, em que eu posso ver, que eu posso sentir, que eu posso... Mas qual é essa mensagem? O que Deus quer falar? Quais as lições que Ele quer me ensinar? Então, nesses momentos que estamos passando em nossas vidas, geralmente que estamos tristes, angustiados, e essa chuva vem trazer uma mensagem, essa mensagem, esse presságio da chuva, é sobre renovação. Renovação em nossas vidas. É sobre como se aquelas águas da chuva estivessem lavando todos aqueles erros, aqueles arrependimentos, aqueles caminhos errados que nós tomamos no passado. E que de certa forma isso ainda nos afeta, nos deixa abatido. O presságio da chuva significa que novas ideias estão sendo plantadas em nossas vidas. Um novo recomeço vai surgir em nossas vidas. Aonde aquele passado triste vai ficar para trás. Aonde aquelas coisas, aquelas situações que nós vivemos e nos deixaram em uma situação que não gostaríamos de estar, vai tudo ser deixado para trás em nossas vidas.
tudo vai ser feito novo. Depois da chuva sempre vem a bonança. E essa chuva é uma renovação. A mensagem que a espiritualidade, que Deus, que o universo quer lhe dizer é sobre que a sua vida vai ser renovada, a sua vida vai ser restaurada, como era antes. Em determinado momento lá no passado que nós nos perdemos de nós mesmos, nós abandonamos a nossa essência, perdemos o caminho da felicidade e nós vamos nos reencontrar. Nós vamos achar de novo motivos para viver e ser felizes. O presságio da chuva é muito forte em nossas vidas. E ele traz, aumenta essa mensagem de renovação, de esperança, de que tudo vai voltar a dar certo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos deixar só a mensagem de um presságio acontecer sozinho. Se nós sentirmos que aquela chuva traz uma mensagem para as nossas vidas, essa mensagem é de renovação, é de esperança, mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Nós temos que continuar no nosso trabalho. E que aos poucos tudo agora vai se renovando. Nós temos algo pelo que lutar, uma nova vida. Eu sempre uso os exemplos de acontecimentos da vida de outras pessoas aqui no canal, que me relatam, que me enviam, que eu já ouvi, que eu já conversei com elas. Mas com relação ao presságio da chuva, aconteceu algo em minha vida no passado que me marcou muito. E isso eu queria compartilhar com vocês, esse testemunho. Então, em determinado momento da minha vida, eu me sentia, como eu falei para vocês, perdido. Tinha cometido alguns erros, dado algumas cabeçadas, e tinha me afastado da minha verdadeira essência. Não conseguia me reencontrar. Estava triste, abatido. Nada me motivava, nada me fazia feliz. Então, um determinado dia em meu trabalho, eu estava numa loja, eu trabalhava numa loja. E nesse dia, não havia nada de especial no momento. Era um dia como outro qualquer. Acordei cedo, fui trabalhar. As tarefas, atender os clientes. Então, do nada, começou uma chuva. E uma chuva meio forte, com vento. Essa loja tinha 8 portas de ferro, daquelas bem grandes que você levanta. E era uma loja que vendia móveis eletrodomésticos. E aí a chuva, com o vento, começou a trazer os pingos de água tudo para dentro da loja. E na frente da loja ficavam os fogões, bicicletas, ventiladores. Eram bastante eletrodomésticos. Então nós tínhamos medo de que essa água pudesse danificar, manchar, sujar. Então, como o vento não parava com a chuva, eu corri para fechar essas portas. E tinha que ser meio rápido porque eram 8 grandes. Só que eu lembro até hoje, quando eu fui baixar a segunda ou terceira porta, uma rajada forte de chuva e vento, ele pegou bem de frente no meu rosto, no meu corpo. E nessa hora eu fiquei paralisado, eu não conseguia me mexer. Eu não sei quantos segundos eu fiquei assim, mas eu não conseguia me mexer. Mas o tempo em que fiquei paralisado, parado, dentro da minha mente parecia que era uma eternidade. Sabe por quê? Porque eu escutei uma voz lá dentro e me falava algo impressionante que eu nunca tinha pensado antes. A voz me falava: monte uma locadora de filmes. E ao mesmo tempo que a voz me falava isso tudo aqui, eu indagava como. E ao mesmo tempo essa voz respondia: eu erguirei os alicerces. Eu farei tudo o possível e o que estiver ao meu alcance. E vai dar certo. Você precisa apenas se doar, se esforçar. Mas monte uma locadora.
Eu, logo que me formei na faculdade, eu me formei em Direito, perto do final do curso eu vi que não era o que eu queria para a minha vida. Não era isso que eu esperava. Eu estava bem nessa época da formatura, que tinha terminado o curso, estudando, procurando os caminhos a respeito de aprender o que era religião, religiosidade, espiritualidade em si. E eu vi que realmente o direito não era para mim. Apesar de ter me aperfeiçoado depois em alguns cursos, mas eu ainda estava me descobrindo e eu estava trabalhando na loja nessa época. Eu precisava do ganha-pão para tocar a minha vida. E tinham acontecido algumas coisas. Esse conhecimento que eu tinha de espiritualidade, religiosidade, eu usava em comunidades carentes da minha cidade, que eu morava. Então ia nos bairros do interior ensinar, levava televisão, passava documentário para as pessoas. Geralmente comunidades que tinham algum pequeno templo religioso no local. Então eu levava uma mensagem a eles e eu gostava muito de fazer isso. E começou a atrair muita gente, começou a atrair bastante gente. Só que as pessoas são difíceis, essas comunidades que ao mesmo tempo estavam abandonadas e depois encheram do nada para ver os documentários, ouvir o que eu tinha a dizer. Então aquelas pessoas que abandonaram queriam de volta, porque agora a comunidade havia se juntado de novo, estava cheio. Então agora para eles interessava. E eu lembro bem uma frase que um membro me contou, que um desses líderes chegou e falou: "Vocês querem eu ou o Albin? Porque se vocês quiserem o Albin, não tem mais alicerce nenhum com vocês aqui. Eu vou lavar minhas mãos." E aquele povo carente, eles ficaram sem saber o que fazer. Afinal, era o líder deles ali mesmo que tinha abandonado, mas era. Então eu, para não deixar eles numa situação difícil, eu preferi deixar. Eu errei. Não era para mim ter deixado eles. Não era, mas eu era novo. Eu não sabia o que estava fazendo, eu fiquei com pena deles, de deixar eles no meio dessa briga. Eu sei que eu errei porque logo depois que eu saí, eles foram novamente abandonados. Mas, enfim, em razão dessa decisão que eu tomei, eu fiquei muito triste, como se caísse numa depressão. A tristeza me tomou, angústia, mas eu continuei trabalhando, eu continuei fazendo minhas coisas. Como eu disse, eu precisava do dinheiro para sobreviver, nós precisamos. Mas me encontrava triste, com a alma abatida, deprimida. Então, quando eu corri para fechar aquelas portas e a rajada de vento com água da chuva me paralisou e eu ouvi aquela mensagem: "Abra uma locadora", você se questiona, ao mesmo tempo parece que é uma eternidade, mas foram segundos, mas eu fiquei paralisado. E quando eu voltei a mim, parecia que tudo tinha mudado em minha vida em questão de segundo. Havia uma esperança renovada de novo, uma alegria, um motivo de viver, de correr atrás de algo. E eu lembro que eu fechei as portas e de tarde eu fui embora. Antes de terminar o expediente, eu dei a desculpa que tinha uns filhotes de cachorro em casa, eu tinha na época, e talvez eles estivessem molhados por causa da chuva, e falei: eu vou ter que correr, me desculpa. A partir daquele dia, eu senti a minha vida mudar completamente. O meu passado foi ficando para trás, aquelas decisões erradas, as cabeçadas que eu tomei, que eu dei, na verdade, desculpa. E uma semente tinha sido plantada dentro de mim. E a espiritualidade, Deus, o universo, usou uma chuva para plantar uma semente. Como um agricultor. Como o agricultor ara o solo e planta uma semente e espera a água da chuva, para aquela semente germinar, foi a mesma coisa. Esse é o presságio da chuva. Então dali para frente, agora eu tinha um motivo. No outro dia eu cheguei e falei que não iria mais trabalhar. E eu não tinha os recursos suficientes para montar uma locadora. Mas eu agi na fé. Sabendo, esperando que tudo iria dar certo, porque aquela mensagem foi tão forte dentro de mim, que isso me marca até hoje, e eu me emociono até hoje, mesmo contando. Então eu lembro que foram 3 ou 4 meses indo atrás, procurando, correndo.
E eu consegui montar a locadora. Pedi ajuda de um amigo. Esse amigo me ajudou muito na época. Pedi ajuda do meu pai me ajudou muito na época. E eu lembro que eu abri a locadora não com tantos recursos. Para vocês terem ideia, tinha 100 filmes só. 100 filmes. Para uma locadora, 100 filmes é nada. É nada. Mas eu abri. Sabe por quê? Porque eu acreditava na mensagem, no presságio da chuva, no que a espiritualidade queria e tinha para me dizer. E eu lembro que eu decidi abrir numa quinta-feira, para não pegar o final de semana, porque eu tinha experiência já em atendimento público, bastante, mas não tinha com locadora, então tinha que tirar o pedido, tudo, não tinha impressora, tinha que fazer na mão. Então eu decidi abrir na quinta-feira, que para mim seria o dia menos corrido, uma quinta-feira, quem que aluga filme? E eu lembro que nessa quinta-feira, quando eu abri as portas, eu aluguei todos os 100 filmes. Todos os 100. Na sexta-feira, a mesma coisa. No final de semana, a mesma coisa. Todos os filmes saíam. Eu coloquei as imagens aqui atrás da época. Eu amava a locadora, amava. E aí a locadora foi crescendo, foi ficando com um acervo de filmes gigantescos. As pessoas chegavam, pediam indicação, eu conversava. E durante alguns anos, eu coloquei a minha vida ali e me dediquei. E ela não parava de se expandir na quantidade de filmes, de lançamentos, de promoções. Eu falava que os filmes ali eram sentimentos guardados em caixinhas. Esse era o slogan da minha locadora. Sentimentos guardados em caixinhas. Mas foi uma fase na minha vida. Então a internet começou a se expandir bastante. E com a internet se expandindo bastante, indo para os celulares, as pessoas foram deixando um pouco de lado de alugar filmes, de correr até as locadoras. Mas eu entendo. É assim que funcionam as fases em nossas vidas. Era uma hora de deixar agora para trás e começar uma nova fase. E essa nova fase me trouxe até aqui vocês, até o canal. Mas é uma outra história isso. Mas enfim, estamos aqui. E aquela decisão lá atrás que eu tinha tomado com relação a de não expor o público daquelas comunidades a uma briga que eles não tinham culpa, e que eu gostava de conversar com eles, de ensinar, de explicar, hoje eu ensino para vocês. Só que não é mais só em comunidades no interior do sítio, como dizem, mas tem um alcance no mundo inteiro aqui na plataforma YouTube. Então vocês vejam como o presságio da chuva é forte. Eu não tinha, entendam, eu não tinha intenção nenhuma de montar um comércio, uma locadora, algo tão específico, e uma voz dentro da minha mente, do nada, através de uma chuva, monte uma locadora. E hoje estamos aqui. A minha vida, a partir daquele momento, todo o passado foi deixado para trás, lavado. A mensagem do presságio da chuva é de lavar tudo o que te deixou triste, nervoso, angustiado, irritado, deprimido. Lavar tudo isso, deixar para trás, plantar uma semente, e aos tempos, e com o tempo essa semente vai crescendo, vai tomando forma, e sua vida vai sendo renovada, restaurada. E não só a sua vida, mas a alegria de viver, o motivo de correr atrás das coisas, o sorriso no rosto, o brilho no olhar, tudo volta, você se reencontra. O presságio da chuva é um dos mais poderosos que existe. A mensagem que a espiritualidade, que o Espírito de Deus traz dentro desse evento da natureza é muito forte. Mas nós temos que acreditar e fazer a nossa parte. Quando nós sentimos essa força dentro de nós, que realmente o presságio
da chuva nos traz uma mensagem. Nós temos que fazer a nossa parte. Imagina se eu só tivesse escutado, monte uma locadora, e eu esperasse a locadora cair do céu. Não iria acontecer, não iria nunca acontecer. Mas eu acreditei na mensagem, eu acreditei na voz, eu acreditei no presságio da chuva. E corri atrás e me esforcei e montei uma locadora com 100 filmes só. E essa locadora chegou com um acervo maior do que 7.000. Então, se um evento desse da natureza, de tão magnitude, trouxer uma mensagem, você sentir que a espiritualidade está querendo falar contigo de alguma forma, com uma chuva que às vezes acontece do nada e te pega na rua, que era para você ficar até irritado por molhar seu tênis, sua roupa, mas você sente que nessa chuva tem algo importante para lhe dizer. Então acredite que sua vida vai ser renovada, restaurada, que uma semente está sendo plantada dentro de você. Então abrace e agarre essa ideia. Não desista, corra atrás. Acredite que o dia de amanhã vai ser melhor para a sua vida. Tudo vai ser restaurado. Tudo vai ser renovado. Você vai se reencontrar com a sua verdadeira essência. Aquela felicidade que um dia você perdeu em determinado momento da sua vida, em razão de quem quer que seja que tenha feito um mal para você, vai tudo ser apagado e tudo ser renovado. O presságio da chuva é sobre renovação. É como se bênçãos dos céus estivessem caindo sobre as nossas vidas. Mas a mensagem poderosa é dentro de nós que acontece. A transformação é dentro de nós. E isso nos dá força para batalhar. Isso nos dá força para sorrir novamente e conversar com empolgação com as pessoas à sua volta. Que você tinha até esquecido de tão importante que é isso. Eu peço desculpa por ter me emocionado. Geralmente, como eu disse para vocês, eu não gosto de comentar minhas histórias, porque eu sei que algumas pessoas acham que estamos querendo apenas aparecer ou se vangloriar, mas não é isso. Eu sempre uso a história de outras pessoas, mas com relação ao presságio da chuva foi algo tão especial que aconteceu em minha vida, tão marcante, que eu resolvi me abrir para vocês e contar como funciona. Como é importante isso. Qualquer dúvida que tenham ficado, qualquer mesmo, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Lembrando, sempre, lembre-se, o presságio para acontecer tem que falar dentro de você. Você tem que sentir, nem que seja uma pontinha, que a espiritualidade, que Deus e o universo quer comunicar algo. Tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!